Segunda Reis, capítulo de número 4. Glorifico a Deus pela vida do nosso pastor Servilho, da missionária Creuza, todos os obreiros dessa casa. O que eu acho incrível, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, que entre nós não há rivalidade. É todo mundo orando por todo mundo, para todo mundo ser usado por Deus. Todos acharam? Segunda Reis, capítulo de número 4, diz da seguinte forma: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou em outras traduções, para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos, vazios e não. Para parafrasear esse texto, volta só algumas folhas em 1 Reis, capítulo de número 18. Algumas folhas, 1 Reis, capítulo de número 18. Reis 18, versículo 1 diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias. Chamou a quem? Chamou a quem? Chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Diga assim comigo: a provisão que você investe hoje será um milagre que os teus viverão amanhã. Se assente dando glória a Deus. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que estamos em mais um domingo, em mais uma edição, mais um culto desta campanha, que todos os domingos Deus tem falado conosco de forma tão singela, tão nítida, que nós todos os domingos estamos nos saboreando desta história, desta viúva, aonde Deus fez o que ninguém imaginava que era possível ser feito. Cada obreiro, cada pregador, cada pastor que ministra sobre essa palavra nos leva a viajar em um tempo muito distante, mas parece que é o que estamos vivendo hoje. A história da viúva é uma história onde nos inspira a confiar mais em Deus. É uma história onde nós vemos nitidamente o cuidado, o zelo de Deus, a mão de Deus agindo na vida daqueles que o temem, que os guardam, que os desejam todos os dias. Quando nós olhamos o texto, nós vemos 3 pessoas aqui em destaque, para Deus fazer o que Ele fez. Nós vemos no texto o marido da mulher que já morreu, nós vemos no texto a viúva e também nós vemos o profeta Eliseu. Para Deus fazer o que Ele fez de forma tão extraordinária,
Um desses três tinha muito, mas muito crédito com Deus. Muito crédito com Deus. Seja o marido que já morreu, seja a viúva ou até mesmo o profeta Eliseu. Quando nós lemos o texto, quando eu me debrucei ao texto durante esses dias, para que Deus me desse alguma revelação sobre a palavra, salta do texto várias perguntas, porque a história é curta demais, Dinho. Só tem 7 versículos. E quando eu olhei o texto, saltou algumas perguntas, e essas perguntas nós temos que resolvê-las aqui essa noite. A primeira pergunta que me veio é: que dívida era essa? Que tamanho era essa dívida? Quando nós olhamos o texto, parece que a dívida para a viúva seria impagável. Ela não teria como pagar de jeito nenhum. A segunda pergunta que me veio quando eu olho para o texto é: quem era o marido dessa viúva? Porque todos nós sabemos que a dívida não era dela, mas ela herdou do marido que já morreu. Quem era o marido dessa viúva? Terceira pergunta que me veio: se ela declara para o profeta que se o marido dela temia muito ao Senhor, como que ele adquiriu essa dívida? Por que e para que ele adquiriu essa dívida? Será que ele comprou alguma coisa de muito valor? Será que ele investiu em alguma coisa? De fato, ele fez uma grande dívida. Por que que ele fez essa dívida? Será que essa dívida foi feita em algo que realmente valia a pena? A quarta pergunta que me veio é: o que Eliseu tem a ver com essa dívida, meu Deus do céu? Porque praticamente a viúva encosta Eliseu na parede e diz: meu marido era teu servo, e ele morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Parece que a viúva está dizendo: tu sabes o motivo da dívida, tu sabes porque ele era teu servo. O que Eliseu tem a ver com essa dívida? Quarta pergunta que não quer calar no texto: com que moral, com qual autoridade os credores ameaçavam a viúva, dizendo: se não pagar a dívida, vamos levar os teus filhos para serem escravos? Com qual autoridade? Eu vasculhando algumas histórias, eu descobri que tinha uma lei que protegia essa viúva. Sendo assim, essa viúva era protegida pela lei e ninguém poderia ter autoridade para exigir e ameaçar de levar os filhos dela para serem escravos. Porque a viúva está inserida em uma nação. A nação era Israel, povo de Deus, reino do norte, para ser mais explícito. E Israel era regida pela lei mosaica, que foi o que Deus deu para Moisés, para reger e manter o povo em equilíbrio. E tinha uma lei que protegia essa viúva. Que lei era essa? Levíticos 25:39, que diz: se teu irmão empobrecer, se teu irmão ficar pobre ao ponto de não pagar o que deve, não farás dele escravo. Não fará dele escravo. Como o marido da viúva morre, esta lei se estende para os filhos da viúva, porque os filhos que a viúva tinha eram os únicos homens que ela tinha para cuidar dela. Então, essa lei foi criada porque hebreu não escraviza hebreu, irmão não escraviza irmão. Então, em oculto aqui no texto, tem alguém que se acha acima da lei, que não é hebreu, que não é israelita, que não serve a Deus, que se acha na autoridade de quebrar a lei e exigir e ameaçar, dizendo: se não pagar a dívida, vamos levar os teus filhos para serem escravos. Para entendermos melhor essas perguntas e o texto, só o texto isolado não é o suficiente, porque, como eu já falei, são 7 versículos apenas.
precisamos recorrer ao contexto da história de Israel, escavar um pouco para tentar trazer luz para o texto. E quando nós olhamos para a história de Israel, é uma história muito extensa. Sendo assim, nós temos que fazer uma longa viagem. Já que é uma viagem, olha para o teu irmão do lado e diz: ligue o teu GPS espiritual. Diga para alguém. Diga, ligue o teu GPS espiritual, pois vamos fazer uma viagem na palavra agora. Só quem quer ouvir a palavra, dá um brado a Deus aí. É aqui que começa a história. Israel, nos dias da viúva, estava vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo onde o declínio espiritual era muito grande. E esse declínio espiritual começa no livro de 1 Samuel. Lembrando, 2 Reis, onde está a história da viúva, é continuação do livro de 1 Reis. 1 Reis é continuação de 2 Samuel. 2 Samuel é continuação de 1 Samuel. E quando nós olhamos o livro de 1 Samuel, que trata da história de Israel, nós vemos que a complicação começa quando há uma mudança nacional da vida de Israel. O livro mostra uma mudança da teocracia para a monarquia. Aqui que começa o problema, porque os homens, as tribos na época, olharam para Samuel e disseram: Samuel, nós queremos um rei assentado no trono. Nós não queremos mais profetas ditando as regras. Nós queremos um homem que se assente no trono. Nós queremos um homem que entra e saia da guerra junto conosco. Samuel fica triste porque ele vê que essa história não vai dar certo, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se há um rei no trono, se o rei obedecer à lei de Deus, o reino prospera. Se o rei se desviar dos mandamentos de Deus, a nação perece. Quando Samuel vai orar, Deus responde Samuel dizendo: o povo não rejeita a ti, mas rejeita a mim, Samuel. Então dê ao povo o rei que o povo merece. E daí nasce a era dos reis de Israel. O primeiro rei foi Saul, reinou 42 anos. O segundo rei foi Davi, reinou 40 anos. E antes que o reinado de Davi se acabe, antes que Davi morra, nasce o livro de 1 Reis. E o que é que nós temos no livro de 1 Reis? Capítulo 1, nós temos Davi avançado em idade, mas ainda no trono. Nós temos Davi ungindo Salomão às pressas, porque Adonias queria usurpar o trono. Capítulo 2 de 1 Reis, nós temos os conselhos de Davi para Salomão e a sua morte logo em seguida. Capítulo 5, 6 e 7, temos os preparativos e a edificação e as obras do templo do Senhor, o chamado templo de Salomão em Jerusalém. Capítulo 8, nós temos Salomão orando a Deus. Capítulo de número 9, nós temos Deus respondendo a oração de Salomão do capítulo 8. E a oração que Deus responde da seguinte forma: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste para mim. Já santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para todo sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão nessa casa todos os dias. Todos os dias. No capítulo 11 nós temos a morte de Salomão depois de reinar 40 anos. E Roboão, filho de Salomão, assume o trono de Israel. Depois disso, Israel entra em um colapso terrível. Israel quebra, porque no capítulo de número 12 nós temos 10 tribos não aceitando o reinado de Salomão. Sendo assim, Israel racha no meio e houve a divisão das tribos. 2 tribos para o reino do sul e 10 tribos para o reino do norte. As 2 tribos para o reino do sul foram Judá e Benjamim. O povo que lá ficaram no reino do sul. Tiveram por capital Jerusalém e levaram o nome de os judeus. As 10 tribos que ficaram no reino do norte eram as tribos de Efraim,
Dan, Manassés, Isacar, Zebulon, Naphtali, Aser, Gate, Ruben e Simeão. Esses resolveram ficar no reino do norte e tiveram por capital Samaria, e não aceitaram ser chamados de judeus. Eles olharam e disseram: nós vamos ser chamados agora de os samaritanos. Aqui nasce a rivalidade dos judeus e dos samaritanos, porque enquanto Roboão, filho de Salomão, está reinando, chega do Egito Jeroboão. Jeroboão era o mais influente das 10 tribos, e ele reina sobre as 10 tribos, mas o problema é que ele era israelita, mas não tinha nada de crente. Ele era de Israel, mas não tinha nada de servir a Deus. Como ele veio do Egito, ele veio de lá para cá com todo carrapicho, com toda mazela, com todo mau costume, e disse: quem é samaritano não vai para Jerusalém, quem é de Jerusalém não vem para Samaria, quem é judeu não fala com samaritano, quem é samaritano não fala com judeu. E pior, Roboão é o cara da divisão, Jeroboão é o cara que traz a idolatria para Israel, porque ele olhou o povo e disse: já que o templo de Salomão está lá em Jerusalém, aqui nós vamos levantar 2 bezerros de ouro, e o povo não vai ficar sem adorar, vai adorar bezerro de ouro. Essa rivalidade dos judeus e os samaritanos ultrapassa gerações, até chegar nos dias de Jesus. Quando nós lemos o livro de João, capítulo de número 4, nós vemos Jesus chegando em Samaria, se assentando no poço, e uma mulher samaritana vem de lá para cá pegar água no poço. Jesus está nem aí com a rivalidade dos samaritanos. Jesus quer trabalhar e tratar a mulher. Jesus, ele se assenta no poço, olha para a mulher samaritana e diz: me dá um pouquinho de água para eu beber. A mulher samaritana, com essa rivalidade na cabeça, ela olha para Jesus, reconhece que ele é judeu e diz para ele: como pode tu falar comigo que sou samaritana e mulher? Jesus olhou para ela com toda a delicadeza, com todo o amor da palavra, com toda a unção que ele tinha, com toda a sabedoria que ele tinha. Parece que ele olha para ela e diz: eu estou nem aí com a tua rivalidade, eu vim foi curar a tua alma, é a tua alma, é a tua alma. Ele olha para ela e diz: ah, se tu soubesse quem te pede água, seria tu que me pediria dessa água, e eu te daria a água da vida. Eu te daria a água da vida. A mulher reconhece que ele era profeta, mas na mente dela há uma dúvida, porque Jeroboão ensinou ao povo: quem é de Samaria vai adorar nos montes, quem é de Jerusalém, Reino do Sul, vai adorar no templo. Ela olha para Jesus reconhecendo que ele é profeta, e ela diz: Jesus, aonde é que eu devo adorar? Porque os samaritanos dizem que devemos adorar no monte, mas os israelitas dizem que tem que adorar no templo. Jesus olha para ela e diz: nem em Jerusalém e nem em Samaria, porque o lugar pouco importa. O que realmente importa é que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu ver se tem adorador aqui. Independente do teu ambiente, deixa eu ver se tem adorador aqui nessa casa hoje. Glória. Continuando a história, o Reino do Sul foi o que menos deu trabalho para Deus. Durou 350 anos e teve 19 reis em sua história, sendo todos da linhagem de Davi, por isso que deram menos trabalho. Já o Reino do Norte, o Reino de Samaria, foi o que mais deu trabalho para Deus, e durou apenas 200 anos e também teve 19 reis. Todos os reis, o texto diz que todos os reis do Reino do Norte fizeram mal aos olhos do Senhor. Todos eles andavam fora da lei, da palavra do Senhor, até chegar a vez do rei Onri,
que foi pai de Acabe. E Omri, ele tem um destaque na história. Segundo a 1 Reis, capítulo 18, diz: e fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os reis que foram antes dele. Omri reina, passa Omri, vem reinar o seu filho Acabe, e pasme os senhores, Acabe conseguiu ser pior do que seu pai, porque Acabe, tudo que ele fazia no reino era para irritar ao Senhor. Acabe, ele quebra todos os protocolos, ele irrita tanto ao Senhor, mas tanto que, para piorar, Acabe se casa com uma mulher que não era hebreia. Ele foi o único que se casou com uma mulher que não era hebreia. Se não era hebreia, não conhecia Deus. Se não era hebreia, não conhecia as leis mosaicas. Se não era hebreia, não temia ao Senhor. Quem foi essa mulher? Jezabel, a pior mulher da Bíblia. Quem foi Jezabel? Filha do rei Etibaal, rei de Sidom, terra da idolatria. Jezabel foi princesa dos Sidônios, sacerdotisa de Baal e de Aserá. Quem foi Baal? Baal era um deus dos cananeus, uma divindade idólatra, um deus pagão responsável pela fertilidade e pela chuva. Quem era Aserá? Aserá era uma deusa pagã, mulher dos deuses cananeus, e simbolizava a deusa do amor e da prostituição. Quando Acabe se casa com Jezabel, Jezabel não vem de lá para cá sozinha. Ela traz para o reino de Israel, ela traz para a terra de Deus, ela traz para o meio do povo de Deus 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Agora, a terra que era de Deus, agora é dominada por uma legião de demônios. Jezabel, ela quer implantar a idolatria em Israel. Olha o declínio que o povo está caindo. Agora, para implantar o declínio em Israel, o que ela faz? Primeiro, ela quebra todos os altares de adoração a Deus. Ela quebra todos, porque ela sabe que o altar é a única fonte de ligação do povo com Deus. Se o povo não ora, o povo fica fragilizado. Se o povo não ora, fica fácil de dominar. Se o povo não ora, fica fácil de cair no laço. É por isso que quando o diabo acha brecha em você, a primeira coisa que você faz é deixar de orar, porque sem orar não tem comunicação, sem buscar não tem graça, sem orar não tem unção, sem orar não tem autoridade. Por isso que primeiro passo, ela quebra todos os altares. Segundo passo, ela persegue e mata todos os profetas de Deus. Ela persegue e manda matar todos os profetas, porque ela sabe que sem profeta a nação se corrompe. Terceira coisa que ela faz: já que o templo de Salomão ficou no reino do sul em Jerusalém, Acabe e Jezabel edificou em Israel um templo de adoração a Baal. Um templo de adoração a Baal. Agora a terra não é mais do Senhor, a terra não é mais de Deus, a terra agora é de Baal. Agora todo tipo de adoração é para Baal. O gado aumentava, os crentes, glória a Baal. Havia muita colheita, glória a Baal. Muita fartura, glória a Baal. No meio desse cenário caótico, Israel, e no meio desse cenário terrível em Israel, profetas morrendo, altares quebrados e idolatria em alta, Deus olhou do céu e disse: está na hora de acabar com essa bagunça. Está na hora de mostrar quem é o Deus dessa terra. Está na hora de mostrar quem é o Deus desse povo. Enquanto Jezabel precisou de 450 mais 400 profetas, Deus precisava só de um corajoso. E quem foi esse? Lá vem Elias, o tisbita,
que veio de Gileade. Elias chega em Israel, ele olha o cenário e ele vê, já que tudo aqui é para a glória de Baal, já que a chuva é para a glória de Baal, já que o gado é para a glória de Baal, já que a colheita é para a glória de Baal, já que a fartura é para a glória de Baal, e é a chuva que dá força para tudo isso crescer, eu, como profeta de Deus, vou trancar o céu e deixar a terra estéril. Ele vai até Acabe e diz: Acabe, se prepara, porque segundo a minha palavra, não cai nem orvalho nem chove mais nessa terra. Será que tem profeta com essa coragem aqui hoje? A partir de hoje não chove, não vai cair nem orvalho, não vai ter nem sereno. Acabe da risada. Acabe não acredita. Passa-se 3 anos e meio sem chuva, sem sereno, sem orvalho. A terra seca, os animais morrem, não tem mais colheita, não há mais nada para glorificar Baal. Israel entra em uma crise terrível. Enquanto isso, junto com Elias, tem mais um que comprou a briga junto com Elias. Quem foi? Obadias. Enquanto Elias comprou a briga publicamente, profetizando, Obadias compra a briga em oculto, sem ninguém saber. Como? Cuidando, investindo tudo que tinha nos profetas de Deus, porque ele sabia que sem profetas na terra, a terra se corrompe. Obadias era o mordomo de Acabe, porém temia muito, muito, muito ao Senhor. E o temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temia muito ao Senhor. Ele se arrisca, ele arrisca a própria vida, passa por cima do decreto de Jezabel e esconde 100 profetas em cavernas. Como ninguém poderia saber, ele mantém os 100 com pão e água do seu próprio bolso. Ele investe em provisão. Ele guarda os 100. Elias se encontra com Obadias no capítulo 18. Enquanto Obadias procurava água no período de seca para levar para os animais de Acabe, Obadias avista Elias de longe e corre até Elias. Ele corre. Ele se rende a Elias e diz: és tu, meu senhor? Elias: sou eu sim, sou eu, Elias. Quem é você? Eu sou Obadias, mordomo de Acabe. Aí Elias: então vá até Acabe e diz que eu quero falar com ele. Vá até Acabe e diz que eu desejo falar com ele. Aí Obadias: Senhor, se Acabe souber que o Senhor está aqui, ele manda te matar, porque tu és profeta. Inclusive a ele aproveita. Inclusive nós somos do mesmo time, Elias. Por que nós somos do mesmo time? Porque eu escondi 100 profetas. Fala baixo. Eu escondi 100 profetas para Jezabel não matar. Ninguém sabe, estão escondidos em cavernas. Eu estou investindo, Elias, tudo que eu tenho, para que os profetas não venham morrer. Eu estou investindo todo o recurso que eu tenho. Eles estão lá, sendo mantidos com pão e água, mas fazer o quê? Foi o que Deus me deu. Eu estou investindo tudo que eu tenho, para que os profetas em Israel não se acabem. Versículo 15, Elias se anima, Elias fica feliz. E Elias olha para ele: tu está comigo nessa guerra, Obadias? Eu estou, Elias. Tu acredita que eu sou profeta, Obadias? Eu acredito, Elias. Vive o Senhor dos exércitos, perante a cuja face eu estou. Quem me dera hoje está cara a cara com Acabe. Quem me dera hoje, Obadias, eu estou cara a cara com Acabe, que eu vou mostrar para ele que um profeta com Deus é maioria. É maioria. Deixa eu ver aqueles que estão sozinhos na guerra. Aliás, você não está sozinho. Você e Deus é maioria. É maioria. Tem alguém para glorificar a Deus aí essa noite? Ele se encontra com Acabe.
Elias quer provar para o povo quem é o verdadeiro Deus de Israel. Versículo 21. Ele se encontra com o povo. Ele olha para Acabe e diz: Acabe, está na hora de acabar com essa bagunça. O povo está sofrendo, já é 3 anos e meio. Está uma crise terrível em Israel. Vamos fazer o seguinte, Acabe: Monte Carmelo, reúne lá toda a nação de Israel. Não se esqueça dos 450 profetas de Baal. E lá vamos decidir de uma vez por todas quem é Deus. Acabe está fechado. Acabe não acredita que Elias vai sair vitorioso por várias razões. Primeiro, porque na mente de Acabe, Elias é o único profeta. E do lado de Acabe tem 850. Na cabeça de Elias, não, de Acabe, não tem um altar edificado para Elias adorar a Deus. E era verdade. Se não tem profeta com ele, se não tem altar para Deus responder, Elias vai perder a guerra. Está fechado, Elias. Monte Carmelo, só marca a hora. Lá vai Elias para o Monte Carmelo. Chega no Monte Carmelo, está o povo de Israel todinho lá. Olha o que Elias fala para o povo: até quando vocês cochearão em 2 pensamentos? Até quando vocês cochearão em 2 pensamentos? Sabe o que Elias aqui está dizendo? Já vi um coxo andando? Uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Ele está dizendo da crise espiritual do povo. Até quando cochearás em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguem. Se é Baal, seguem ele também. O povo diz: boa é esta palavra. E o desafio começa. 450 profetas. Elias olha e fala: pegue um bezerro de vocês, comecem. Vocês têm altar. Peguem um bezerro, façam o que vocês precisam, só não coloque fogo. Por que, Elias? Porque o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Se Baal é Deus, ele não precisa de ajuda. Ele diz as regras de novo e depois ele cita de novo: mas não coloque fogo. Os profetas de Baal continuam e não cai fogo nenhum. O culto a Baal foi totalmente sem graça. Parecia até um culto de verdade. Tinha altar, tinha oferta, tinha profeta, tinha povo, só não tinha resposta, só não tinha fogo. Chegou uma hora que Elias olhou e disse: chega, agora é minha vez. Aí os profetas de Baal deram risada, porque não tinha altar para Elias. Mas o texto diz: e Elias edificou e consertou o altar do Senhor. Se não tiver altar consertado, não adianta, o fogo não vem. Oh glória. Se não tiver altar arrumado, não adianta, a graça não desce. Elias conserta o altar. Agora, o sacrifício de Elias é diferente de todos da história, porque desde a época de Abraão, você nunca vê um altar a Deus com uma vala em volta. Mas Elias é diferente. Ele pede uma enxada, qualquer coisa, ele começa a cavar em volta do altar, fazendo uma grande vala. Ele cava, e o povo está olhando, e ele está cavando. Quando ele termina de cavar a vala em volta do altar, ele diz: agora tragam muita água. Tragam muita água. Para que, Elias? Jogue em cima do altar. Foi tanta água que o texto diz que a vala que ele abriu em volta se encheu de água. Por que isso? Porque os adoradores de Baal eram enganadores. O que eles faziam? Para oferecer um sacrifício a Baal, eles enchiam a vala em volta com azeite, e na hora daqueles que queriam mais intimidade com Baal, ia lá por trás e ateava fogo. Por isso que ele diz 2 vezes:
faça o sacrifício de vocês, só não coloque fogo. Se Baal é Deus, ele não precisa de ajuda humana. Se Baal é Deus, ele não precisa de ajuda de ninguém. Se Baal é Deus, o fogo vai descer por conta própria. E o povo está dizendo: o nosso altar pega fogo é com azeite, mas com água a gente nunca viu. Elias, ele olha para cima e começa a orar. Ele ora. Quando ele termina de olhar, o povo, ó, olha para cima. E do nada, acredito que foi um raio, desce um raio, bate no altar e lambe a água. O fogo pega, consome o altar, consome a oferta, acaba a água. Porque com Deus é assim: quando o profeta tem intimidade, até a água vira gasolina. Vira gasolina. Mas o fogo tem que pegar. Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Deixa eu ver se tem fogo aí. Olha que interessante. O povo de Israel está olhando e houve a segundo maior avivamento em Israel. Escute isso. Houve segundo maior avivamento em Israel. O primeiro avivamento foi quando o povo atravessou o mar. Miriam tira o pandeiro da sacola e o povo começa a adorar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando o fogo desceu e consumiu a água, ó, o povo de Israel que estava idólatra começaram a levantar a mão e adorar, dizendo: só o Senhor é Deus. 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 Aqui não tem esse negócio de Baal não, rapaz. Elias, a gente estava enganado, Elias. Só o Senhor é Deus. Jezabel, onde estava Jeza? A endemoniada estava em casa, porque ela não acreditou que Elias ia vencer. Não vou lá perder tempo com Elias. Alguém corre e fala para ela: Jezabel, tu não sabe o que aconteceu. O fogo desceu no meio da água, nunca vi isso. E pior, depois que consumiu o altar, depois que o povo se voltou a Deus, Elias pegou a espada e matou os teus 450 profetas. Como Elias fez isso eu não sei, mas se está escrito eu acredito. Ele matou 450 profetas. Aqui a ira de Jezabel se acende, porque ela descobriu que perdeu 450 profetas. E de quebra, ela descobriu que não tinha só Elias como profeta. Ela descobriu que alguém escondeu 100 profetas em cavernas. Segundo a história, ela grita dizendo: quem passou por cima do meu decreto? Quem foi que escondeu mais 100 profetas? Alguém fofoqueiro corre e fala: foi Obadias. Obadias é audacioso. Obadias escondeu 100 profetas. E o pior, ele manteve os 100 do bolso dele. Quando o recurso acabou, ele achou gente que acreditasse para investir nele. Ele manteve por 3 anos e meio 100 profetas com pão e água. Aí Jezabel ela brada e diz: alguém vai atrás desse Obadias. Alguém corre atrás desse Obadias, que eu vou matar ele. Obadias, nessa altura da história, investiu tudo o que tinha. Pegou dinheiro emprestado, porque ele tinha crédito. Já que era mordomo do rei, ganhava bem. E se ganhar bem, vai pagar. Como a crise em Israel demorou, ele morre sem quitar a dívida. Enquanto Obadias morre, em casa tem uma viúva. Enquanto ele morreu, em casa tem 2 filhos. Quando ele morreu, a dívida gigantesca ficou nas costas da viúva. Segundo vários historiadores, teólogos renomados, principalmente o mais renomado dele, Flávio José, influente historiador judeu, ele diz que Obadias
era o esposo dessa viúva de 2 Reis 4. Aqui que nós começamos a entender e encaixar a história, porque Jezabel diz: pode cobrar a dívida que ele tem. Eu sei que ela não vai pagar, mas como ela não vai pagar, eu vou quebrar a lei mosaica. Eu não sou hebreia, eu não sou de Israel, eu não sou obrigada a cumprir lei nenhuma. Se ela não pagar, traz os 2 filhos dela para serem escravos. E o que eu não fiz com Obadias, eu vou fazer com os filhos dele. Oh glória, mas o céu está olhando. Quem investe no altar, o altar não deve nada para ninguém. O céu está olhando e dizendo: não vai não. Não vai não, porque Obadias investiu tudo o que tinha para manter a provisão dos profetas. E a provisão que você investe hoje será um milagre que os teus viverão amanhã. Será um milagre que os teus viverão amanhã. É por isso que quando nós lemos o texto, nós vemos a viúva desesperada indo clamar a Elias, a Eliseu, porque nem Jezabel sabia que estava para se cumprir na vida da viúva aquilo que o salmista disse: fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo que nem Obadias desamparado, e nem a sua descendência virá escravo. Jezabel, glória. Jezabel não sabia, mas a viúva sabia. Escute essa, está no texto, é só ler. Jezabel não sabia, mas a viúva sabia que tinha um decreto de Deus que protegia ela. A viúva sabia. Aqui a gente entende o texto, porque que ela foi clamar a Eliseu. Eliseu não tinha nada a ver com a dívida, mas ela foi clamar ao homem de Deus, porque ela sabia que tinha um decreto de Deus que protegia ela. Por isso que ela corre para Eliseu. Que decreto era esse? Êxodo 22, 22. Olha o que o texto diz: a nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, se eles clamarem a mim, certamente eu, o Senhor, ouvirei dos céus o seu clamor. A viúva está em casa, ela lembra: meu marido falava, ele era homem de Deus, que tem um decreto que ninguém pode afligir uma viúva e nem um órfão. Se alguém afligir e esses 2 clamarem a Deus, Deus do céu vai ouvir. Aí ela lembra e corre para Eliseu. Eliseu, oh Eliseu, eu tenho crédito, Eliseu, tem um decreto que me salva, Eliseu. Aí Eliseu sai e ela diz: meu marido, teu servo, morreu. Ele era teu servo, e além do mais, tu sabe que o teu servo temia muito ao Senhor. Agora vem os credores, Eliseu, e quer levar os meus filhos. O clamor dela, ela está dizendo: Eliseu, eu não tenho mais tempo, Eliseu. Eliseu, alguma coisa tem que acontecer, Eliseu. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Aqui ela está falando do costume da época, porque o credor poderia ir na casa de alguém para cobrar 3 vezes. Costume judaico, depois você procura. Um credor poderia ir na casa de alguém para cobrar 3 vezes. A primeira vez era para levar a notificação: você deve X, você deve isso, você deve isso. Daqui tantos dias nós vamos voltar. Se você não tiver a quantia para quitar a tua dívida, na segunda vez que a gente voltar, nós vamos levar tudo que você tem. Nós vamos levar móveis, nós vamos levar utensílios, nós vamos levar animais. E se seus móveis, seus utensílios, seus animais não quitar a dívida, nós vamos te dar outro tempo. Nós vamos voltar pela 3ª vez. Se você não tiver a soma para quitar a dívida,
nós vamos levar os teus filhos para serem escravos. É por isso que quando ela clama a Eliseu, Eliseu olha para ela e diz: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Ela olha para Eliseu e diz: Eliseu, a tua serva não tem nada. Ela estava dizendo: Eliseu, os credores já vieram pela segunda vez e já levaram os móveis, já levaram os utensílios, já levaram os animais, e tua serva não tem nada, Eliseu. Ela está dizendo para Eliseu: ou acontece um milagre agora, se os credores virem de novo, vai levar meus filhos. Aí ela respira. Ela diz: peraí, Eliseu, peraí, tem um negócio lá no canto da sala que eles não levaram não. O que é? Ainda tem um vaso de azeite. Ainda tem um vaso de azeite. Um dos significados para azeite é presença de Deus. Um dos significados para azeite é unção de Deus. Quando Eliseu escuta que ela ainda tem um pouco de azeite em casa, Eliseu diz: aí está, mulher, o que você precisa. O teu marido pode até ter morrido, mas ainda tem presença de Deus na tua casa. Oh glória! O teu marido pode até ter morrido, mas ainda tem azeite, tem presença de Deus na tua casa. Sabe qual é o problema? É que tem gente que tem muito problema, mas o problema não está no problema. O problema está no azeite, que é pouco. Tem gente que tem problema, mas o problema não está no problema. O problema está na presença, que é pouca. Tem gente que tem problema, mas não é o problema. O problema é que tem gente que tem pouca unção, pouca presença, e só enxerga o problema. Agora Eliseu diz: agora você só precisa de muitos vasos. Que a presença tu já tem, a unção tu já tem, o azeite tu já tem. Agora tu só precisa de muitos vasos. Por quê? Para o problema subir é só multiplicar a unção. O problema sumir é só multiplicar a presença. Agora vai em todos os teus vizinhos e pegue muitos vasos emprestados. Muitos vasos emprestados e vá. Muitos vasos emprestados e vá. Em outras palavras, Eliseu está falando: não pegue nenhuma gota de azeite de ninguém. Pegue vasos vazios. Não pegue azeite de ninguém. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, se ela pega azeite dos vizinhos, ela até poderia pagar a dívida com muito sacrifício. Mas amanhã alguém ia dizer: ah lá, só pagou a dívida porque eu dei azeite, ó. Ah lá, só não teve os filhos levados como escravos porque eu dei azeite. Mas o azeite dos vizinhos, uma hora acaba. Ou seja, o azeite dos vizinhos é temporário, é provisório. Mas o azeite que Deus estava fazendo jorrar é permanente. O azeite que Deus está a fim de fazer jorrar é permanente. O azeite que Deus está a fim de fazer jorrar na tua vida não é temporário, é permanente. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus vai colocar vários vasos vazios na tua vida. Pode até vir vazio, mas vai voltar cheio, 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 cheio do azeite, da presença e da glória de Deus. Agora ela vai. Imagine a cena. Eu gosto de imaginar a cena. A viúva, todo mundo sabe que ela está devendo, e a viúva chega: ô vizinha, me empresta um vaso aí. Aí a vizinha: um vaso só? Ô vizinha, não leva a mão não, mas eu quero é tudo. Como é que empresta algo para alguém que não paga? Você emprestaria algo para alguém que tem dívida? Certamente não. Aí a vizinha sai no portão: como é que é, vizinha? Tu quer todos os vasos? Sim, mulher. Por quê? Porque o profeta mandou.
Oh mulher, só tem profeta em Israel porque teu marido investiu. Se teu marido tem crédito com Deus, você tem crédito comigo. Toma vaso, toma vaso, toma vaso, toma vaso, toma vaso, toma vaso. Tem alguém que tem vaso aí? Levanta a mão para adorar a Deus. Agora, ela pega todos os vasos, vai para casa, fecha a porta e chama os filhos, conforme Eliseu orientou. Filhos, eu vou pegar o único azeite que a gente tem. Eu vou deitando aqui nos vasos. Não sei se vai demorar ou se vai ser rápido, mas eu vou colocando, vamos ver o que dá, e tu vai me passando os vasos. Ela vai deitando o azeite. E o azeite vai multiplicando e os meninos vão dando os vasos vazios. O azeite vai multiplicando e ela vai se surpreendendo. E os meninos vão pegando os vasos vazios e vai dando, e vai dando, e vai dando, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chegou uma hora que ela diz: me dá mais um vaso aí. O menino grita: mãe, acabou. O vaso, o azeite cessou. Aí ela olha: tem muito azeite aqui, tem muito vaso, é emprestado, mas tem bastante. O que eu vou fazer? Aí ela corre para Eliseu. Quando ela corre para Eliseu, ela diz: Eliseu, e agora? O que eu vou fazer com tanto azeite em casa? Eliseu olhou para ela e disse: mulher, agora é só vitória. Vende o azeite, com dinheiro tu paga toda a tua dívida e vai viver bem do resto. Vai viver bem do resto. Vai viver bem do resto. Escute, o resto do vizinho é migalha, mas o resto de Deus é providência. O resto do vizinho é temporário, mas o resto com Deus é permanente. Permanente. Deus está dizendo para alguém aqui: é só pedir vasos é com você, mas fazer jorrar o azeite é comigo. Fazer jorrar o azeite é comigo. Permissão do pastor, se coloque de pé. Grupo de louvor, vem louvar o Senhor. Grupo de louvor, vem adorar. Ela quita a dívida e o texto acaba. Agora eu quero ir mais além. Eu tenho alguns minutinhos. Eu quero ir mais além. Grupo de louvor, vem. Em nome de Jesus, vamos adorar. Só tem duas, vem as duas. Só tem uma, vem uma. A história acaba. Ela quita a dívida e os vasos emprestados. E aí? Os vasos não eram dela. E os vasos emprestados? Eu creio que foi mais ou menos assim. Quando ela foi para os vizinhos, ela veio assim, ó, cabisbaixo, porque os vasos estavam vazios, estavam leves. Mas agora ela tem que devolver os vasos. Agora ela voltou assim, ó, porque os vasos estão cheios e estão pesados. Ela chega na porta da vizinha e diz: vizinha, ô vizinha, quem é? É a viúva. E os vasos cheios. A viúva sai: ô mulher, o que aconteceu? Eu te dei os vasos vazios, tu me deu os vasos cheios de azeite. É porque Deus visitou a minha casa. Se tem azeite para mim, vai ter azeite para você também. Vai ter azeite para você também. Agora olha para esse irmão do teu lado e diz: empresta o teu vaso. Empresta o teu vaso. Segura na mão dele, segura na mão dela. Diga para ela: empresta o teu vaso. Empresta o teu vaso. Nós vamos orar. E só você que crê e acredita nessa palavra, você vai orar com tanto fervor, que você aqui na história, você é os vasos na casa da viúva. Os vasos só se encheram porque os vasos estavam com a tampa aberta. Os vasos só se encheram porque os vasos estavam com a boca aberta. Deus está a fim de fazer jorrar azeite na tua vida. Mas já que tu é vaso, abre a boca aí que eu quero ver. Abre a boca. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai adorar a Deus como nunca antes.
Você vai exaltar a Deus como nunca antes. Eu digo 1, e os credores não te envergonham nunca mais. Eu digo 2, e o azeite vai transbordar e trazer benefícios para a tua vida. Eu digo 3, treme, André Braz, Vargem Grande, na presença do Senhor. Cadê o glória a Deus dos vasos? 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 Cadê o aleluia dos vasos? Enquanto você ora, Deus derrama azeite na tua vida. Enquanto você glorifica, Deus derrama azeite na tua vida. Enquanto você investe no altar, Deus está dizendo: os teus viverão muito bem. Do resto, levanta a mão para adorar. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Não te chamou para adorar? Eu estou guardado no esconderijo. Eu acredito que esse seria o hino que a viúva cantaria se ela estivesse aqui hoje. Sozinho. Tu estás comigo. E o quê? Levante a mão, André Braz, para adorar a Deus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Tem alguma viúva que crê nisso? Feche teus olhos, adore a Deus. Enquanto você adora, Ele te enche, Ele te enche, Ele te enche. Irás prover de novo. Se investiu, Ele vai prover. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo. Aleluia. Vivo. Será que você pode dar um abraço nesse irmão que está do teu lado? Dê um abraço nesse adolescente que está do teu lado. Deus está a fim de transbordar azeite aqui hoje. Glória a Deus. Pastor Servilho, eu creio que eu estou na direção de Deus aqui essa noite. E eu preciso fazer algo aqui. Eu preciso de 2 obreiros. Pastor, vem cá. Vem cá. Fica aqui um do lado do outro. Fica aqui. Se eu estou guardado. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Eu preciso de mais um aqui. Seu nome Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Segura. Sabe por que a viúva viveu um milagre? Porque alguém investiu lá atrás. Alguém investiu e os filhos não foram levados a escravos. Há uma bênção sobre a tua vida, mas você precisa investir. Estamos aqui na campanha da viúva. O vaso está aqui. Tem gente que passa, finge que não olha, mas quer ser abençoado, quer viver a providência. Eu chamo a Debrais Vagigante para o desafio essa noite. Eu chamo você para investir no altar hoje. Isso aqui é para trazer recurso para a igreja de Deus. Isso aqui é para trazer recurso para pagar as dívidas. Se você crê que Deus é um Deus do investimento, pega a tua melhor oferta aí agora. É hora do desafio. Pega a tua melhor oferta e oferte aqui no altar. Oferte aqui. Invista na obra de Deus. E enquanto você investe na obra de Deus, Deus está dizendo: ainda que você falte, mas você tem crédito com os céus, e os teus vão viver muito bem do resto. Muito bem do resto. Enquanto o grupo adora ao Senhor de novo, sai do seu lugar e venha investir a tua melhor oferta aqui e agora. Aqui
E agora, se tu crê nessa palavra, se tu quer criar profeta de Deus, se você quer criar uma bênção especial sobre essa casa, se você crê que Deus é o Deus da providência, traga a tua oferta e oferte para o andamento da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Enquanto você oferta na casa do Senhor, Deus está dizendo: eu cuido dos teus, eu cuido dos teus, eu cuido dos teus. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vocês podem nesta noite aplaudir a Deus com a melhor salva de palmas que vocês possam, pela mensagem tão desafiadora.